NASA acabou de revelar algo que muda tudo. Depois de semanas de silêncio, depois de atrasos institucionais e crescente pressão por parte da comunidade científica, finalmente nos mostraram o primeiro sinal que Atlas enviou em direção à Terra. E o que estamos vendo nesses dados está forçando os cientistas a fazer perguntas que nunca pensaram que teriam que enfrentar. Perguntas sobre o que Atlas realmente é. Perguntas sobre de onde vem. E mais importante, perguntas sobre o que quer. Isto não é especulação. Isto não é teoria da conspiração. Estes são dados observacionais reais, confirmados por múltiplas fontes independentes. Hoje é 10 de novembro de 2025 e a investigação sobre 3 e Atlas acaba de entrar numa fase completamente nova. O que começou como curiosidade sobre um visitante interestelar incomum tornou-se algo muito mais profundo, muito mais inquietante e, potencialmente, muito mais significativo para o futuro da humanidade. Deixem-me ser absolutamente claro sobre o que estamos lidando. O pesquisador conhecido como Avi Loeb, um dos astrofísicos mais respeitados do mundo e ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, acaba de publicar atualizações que mudam fundamentalmente o tom de toda a investigação sobre Atlas. Os dados que ele está destacando não são ambíguos, não estão abertos a múltiplas interpretações fáceis. São concretos, mensuráveis e profundamente preocupantes para qualquer um que queira sustentar que Atlas é apenas um cometa natural passando pelo nosso sistema solar. As duas provas mais significativas são estas. Primeiro, temos a primeira detecção de rádio confirmada de Atlas, alcançada pelo conjunto de radiotelescópios Meerkat, na África do Sul. Isto não se limita a captar sinais refletidos ou ruído de fundo. Estamos detectando sinais de absorção específicos ligados a moléculas de hidroxila, marcadores químicos que nos dizem que Atlas é termicamente ativo, liberando material enquanto interage com as radiações do nosso Sol. Segundo, temos novas imagens de 8 de novembro de 2025 que revelam algo absolutamente extraordinário. Uma rede complexa de pelo menos 7 jatos distintos que emergem de Atlas após sua passagem mais próxima do Sol, sua passagem pelo periélio. Agora, vocês podem pensar que jatos de um cometa não são incomuns. Os cometas liberam gás e poeira continuamente enquanto são aquecidos pelo Sol. É o que cria suas caudas, sua atividade visível. Mas aqui está o problema. Estes jatos não se comportam como jatos cometários normais. Vários deles estão apontando para o Sol, não para longe dele. São o que os astrônomos chamam de anticaudas, ou jatos direcionados para o Sol, e embora possam ocorrer naturalmente em condições específicas, o padrão que estamos vendo em Atlas, a complexidade, o número, a distribuição, está deixando os cientistas extremamente desconfortáveis. Avi Loeb, sendo o cientista cuidadoso que é, apresenta duas possíveis explicações para o que estamos observando. A explicação natural sugere que estes poderiam ser bolsas de gelo num núcleo cometário convencional, cada uma emitindo gás e poeira quando aquecida pela radiação solar. A explicação tecnológica, e sim, isto agora está sendo discutido seriamente por cientistas da corrente principal, sugere que estes poderiam ser propulsores de controle de atitude ou sistemas de propulsão. Jatos intencionais que indicariam que estamos olhando para uma nave espacial, não um cometa. E a posição de Loeb sobre isto é cristalina. Ele não está afirmando uma explicação sobre a outra. Está insistindo que ambas as hipóteses devem permanecer sobre a mesa enquanto coletamos mais dados. Está pedindo transparência, acesso a imagens de alta resolução
o tipo de investigação científica rigorosa que esta situação sem precedentes exige. Mas aqui é onde a história se torna frustrante e, francamente, um pouco perturbadora. NASA tem imagens de alta resolução de Atlas. A câmera HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter capturou fotografias detalhadas de Atlas em 23 de outubro de 2025, quando o objeto passou relativamente perto de Marte. Estas imagens poderiam oferecer uma resolução de aproximadamente 30 metros por pixel, uma melhoria massiva sobre as observações terrestres e até melhor que o telescópio espacial Hubble pode alcançar para um objeto à distância de Atlas. Estas imagens existem, foram tiradas, estão nos arquivos da NASA e não foram liberadas. Segundo Avi Loeb, foram apresentadas solicitações científicas formais para estes dados. Foram enviadas cartas de representantes do Congresso. A comunidade astronômica tem pressionado por acesso a estas imagens cruciais. E ainda assim, a resposta da NASA tem sido mais lenta que a deriva continental. Loeb criticou publicamente o que chama de duplo padrão, notando que figuras de alto perfil parecem obter respostas mais rápidas que a comunidade científica, conduzindo a pesquisa real. Ele enfatiza que estes dados são sensíveis ao tempo, que poderiam moldar observações coordenadas nas próximas semanas, e que retê-los impede o rápido trabalho científico que esta situação extraordinária exige. Então, por que o atraso? Por que a NASA ficaria sentada sobre dados que poderiam nos ajudar a entender o que poderia ser a descoberta astronômica mais significativa na história humana? Há várias explicações possíveis, e nenhuma delas é particularmente reconfortante. A explicação mais inocente é simples burocracia. NASA é uma organização massiva com complexos protocolos de liberação de dados, e às vezes as coisas simplesmente se movem lentamente. Mas dada a significância do que estamos lidando, essa explicação parece inadequada. Uma possibilidade mais preocupante é que a NASA tenha visto algo naquelas imagens de alta resolução que não estão prontos para compartilhar com o público. Algo que levantaria mais perguntas do que responde. Algo que poderia causar pânico ou confusão, ou que poderia requerer coordenação cuidadosa com outras agências governamentais antes da liberação. E a possibilidade mais inquietante, aquela que mantém teóricos da conspiração acordados à noite, mas sobre a qual até cientistas sérios estão começando a sussurrar, é que aquelas imagens mostrem evidência clara de estrutura artificial, de tecnologia, de algo que não pode ser explicado como fenômeno natural. Mas vamos voltar à evidência concreta a qual temos acesso, porque é extraordinária o suficiente sem especulação. As observações do radiotelescópio MEERKAT são particularmente significativas. MEERKAT é um dos conjuntos de radiotelescópios mais avançados do mundo, localizado na África do Sul, e é projetado especificamente para detectar fracos sinais de rádio de fontes cósmicas. Quando MEERKAT observou Atlas no final de outubro, detectou sinais de absorção em frequências específicas associadas com moléculas de hidroxila. Agora, deixem-me explicar por que isto importa. Sinais de absorção ocorrem quando o gás frio está posicionado entre o telescópio e uma fonte de radiação mais quente no fundo. As moléculas naquele gás absorvem frequências específicas de ondas de rádio, criando linhas escuras no espectro. O que MEERKAT detectou nos diz que Atlas tem uma nuvem de gás frio ao seu redor, gás que está sendo liberado da superfície ou interior do objeto. A largura e forma destes sinais de absorção correspondem exatamente ao que esperaríamos se a superfície do objeto estivesse a uma temperatura específica, consistente com a distância de Atlas do Sol
no momento da observação. Avi Loeb analisou também os dados de velocidade. Quando você considera a velocidade total de Atlas em relação à Terra e o ângulo entre seu movimento e a direção de observação do telescópio, o deslocamento Doppler nos sinais detectados corresponde perfeitamente ao que você esperaria de um objeto se movendo àquelas velocidades. Em termos simples, a detecção de rádio é real, é consistente com as leis físicas e confirma que Atlas está liberando material molecular no espaço. Mas aqui está a pergunta crítica que isto levanta. Esta desgaseificação é consistente com um cometa natural? Ou é evidência de algo mais? Para responder a isso, precisamos olhar para outra peça do quebra-cabeça, a anomalia de aceleração. Observações interferométricas, medições incrivelmente precisas da posição de Atlas ao longo do tempo, mostram que o objeto não está seguindo a trajetória que as puras forças gravitacionais preveriam. Seu caminho real se desvia da órbita calculada. Isto significa que há uma força não gravitacional agindo sobre Atlas, acelerando-o de maneiras que a gravidade sozinha não pode explicar. Para um cometa normal, isto não é surpreendente. Enquanto o gelo sublima, transformando-se diretamente de sólido para gás, cria jatos de material disparando da superfície do cometa. Estes jatos agem como pequenos motores de foguete, empurrando o cometa ligeiramente fora de seu caminho previsto. Isto é chamado de efeito foguete e foi observado em muitos cometas. Então, problema resolvido, certo? Atlas está simplesmente experimentando o efeito foguete como qualquer outro cometa, exceto que há um problema massivo com esta explicação. As leis da física, especificamente a conservação do momento, nos dizem exatamente quanta massa um cometa precisaria perder para produzir uma quantidade dada de aceleração. Quando cientistas calcularam quanto material Atlas precisaria expelir para explicar o desvio observado em sua órbita, obtiveram uma resposta chocante. Atlas precisaria perder aproximadamente 16 avos de sua massa total. Isso é aproximadamente 15% do objeto, ou cerca de 5 bilhões de toneladas de material. Pensem nisto por um momento. 5 bilhões de toneladas de gás e poeira expelidos no espaço. Isto não é um efeito sutil. Isto não é algo que vocês poderiam perder. Se Atlas tivesse liberado essa quantidade de material, criaria uma enorme, brilhante, facilmente detectável nuvem de detritos. Dezenas, centenas de observatórios ao redor do mundo a viriam. Seria um dos cometas mais ativos da história recente, visível e óbvio. Mas aqui está a coisa. Aquela massiva nuvem de detritos não foi claramente observada. Não está lá. Ou pelo menos, não está lá na escala que os cálculos requerem. Isto deixa os cientistas numa posição extremamente desconfortável. Há apenas duas explicações possíveis. Ou existe algum mecanismo natural desconhecido que pode produzir aceleração sem a perda de massa esperada, alguma física exótica que ainda não entendemos. Ou Atlas tem alguma forma de sistema de propulsão que gera empuxo sem expelir enormes quantidades de material. Um sistema de propulsão. Tecnologia, controle artificial. Avi Loeb é cuidadoso ao declarar que isto não prova que Atlas seja artificial. Mas significa que não podemos descartar essa possibilidade baseados na evidência atual. E essa é uma declaração profunda vindo de um cientista da corrente principal, no topo de seu campo. Estamos num ponto onde a hipótese tecnológica, a ideia de que Atlas poderia ser uma sonda ou nave espacial de outra civilização, deve ser mantida sobre a mesa como séria possibilidade científica enquanto coletamos mais dados. Agora, vamos falar sobre aquelas imagens de 8 de novembro. Estas foram montadas a partir de 24 quadros com um filtro verde, cada um
com 35 segundos de tempo de exposição, mais quadros vermelhos e azuis adicionais. Os observadores que capturaram estas imagens estavam trabalhando sob condições difíceis. Luz da lua brilhante, crepúsculo, longe do ideal. Mas as características que capturaram são persistentes, aparecem em múltiplos quadros, o que fortalece o caso de que são estruturas físicas reais, não artefatos ou erros. O que as imagens mostram? Um grande halo persistente se estendendo a aproximadamente 500 mil quilômetros de Atlas, e dentro daquele halo, pelo menos 7 jatos distintos. Vários destes jatos estão apontando para o Sol. Jatos direcionados para o Sol que são incomuns para cometas. O modelo cometário padrão tem jatos apontando principalmente para longe do Sol, enquanto o gelo aquecido sublima e é soprado para trás pelo vento solar e pressão de radiação. Jatos direcionados para o Sol podem ocorrer, mas requerem condições e orientações específicas. Ter múltiplos jatos direcionados para o Sol, junto com jatos apontando em outras direções, cria um padrão difícil de explicar com simples aquecimento e sublimação. A ViloWeb aponta que, se estes são naturais, poderiam representar múltiplas regiões ativas na superfície, bolsas de gelo em diferentes localizações num núcleo giratório, cada uma se tornando ativa enquanto gira para a luz solar. Mas ele também nota que, se você estivesse projetando uma nave espacial com propulsores de controle de atitude, com pequenos motores usados para ajustar orientação e trajetória, isto é exatamente como poderia parecer. Múltiplos jatos em diferentes ângulos capazes de disparar em diferentes direções para produzir as mudanças desejadas no movimento. O fato de que ambas as explicações são plausíveis, que genuinamente não podemos distinguir entre elas com os dados atuais, é o que torna esta situação tão extraordinária. Estamos olhando para um objeto de fora do nosso sistema solar, um objeto que está se comportando de maneiras consistentes, tanto com fenômenos naturais quanto com tecnologia artificial. E não temos informação suficiente para escolher definitivamente entre essas possibilidades. Mas há mais nesta história. A direção de onde Atlas veio é por si só intrigante. Quando astrônomos rastrearam de volta sua trajetória, projetando de onde veio antes de entrar em nosso sistema solar, descobriram que sua direção de chegada está dentro de 9 graus do famoso sinal WOW de 1977. Agora, para os não familiarizados, o sinal WOW foi um forte sinal de rádio de banda estreita detectado por um radiotelescópio em Ohio. Durou 72 segundos, carregava as marcas distintivas de uma transmissão artificial e nunca foi detectado novamente ou adequadamente explicado por fontes naturais. A conexão entre Atlas e o sinal WOWS poderia ser pura coincidência. O espaço é vasto e 9 graus não é um ângulo insignificante, mas é próximo o suficiente para que não possa ser completamente descartado. É possível que Atlas tenha vindo da mesma região do espaço que produziu o sinal WOW há quase 50 anos. Poderiam ambos estar conectados à mesma fonte, à mesma civilização, se é que algum dos dois representa algo artificial. Estas são perguntas que ainda não podemos responder, mas são perguntas que valem a pena fazer. Olhando para frente, há várias oportunidades cruciais chegando para coletar mais dados sobre Atlas. Uma das mais significativas é em março de 2026, quando Atlas está previsto para passar aproximadamente 53 milhões de quilômetros de Júpiter. A nave espacial Juno da NASA está atualmente orbitando Júpiter, conduzindo estudos detalhados da atmosfera do planeta, magnetosfera
e estrutura interna. Mas Juno também tem uma antena dipolo capaz de detectar sinais de rádio em baixas frequências, de 50 Hz a 40 MHz. Avi Loeb tem defendido usar Juno para monitorar Atlas durante esta passagem relativamente próxima. A ideia é varrer por quaisquer emissões de rádio coerentes, quaisquer sinais que possam indicar atividade artificial. Se Atlas está transmitindo, se está comunicando ou transmitindo de alguma forma, Juno poderia ser capaz de detectá-lo. Esta é uma oportunidade única, porque Juno estará muito mais perto de Atlas do que telescópios terrestres, potencialmente capaz de captar sinais fracos que seriam indetectáveis de nosso planeta. A detecção de hidroxila por MEERKAT prova que há material molecular ao redor de Atlas para estudar com radiotelescópios. O próximo passo é verificar emissões coerentes, sinais estruturados que não podem ser explicados por processos naturais. Múltiplas redes de radiotelescópios ao redor do mundo estão sendo instadas a continuar monitorando Atlas continuamente, especialmente enquanto emerge da conjunção solar e se torna mais facilmente observável novamente. A partir de agora, mais de 200 observatórios estão rastreando Atlas, com centenas mais esperados para se juntar ao esforço à medida que as condições de observação melhoram. Isto representa uma das maiores campanhas de observação astronômica coordenadas na história. Cientistas de dezenas de países estão compartilhando dados, comparando notas, analisando cada pedaço de informação que podem coletar sobre este visitante misterioso. O nível de cooperação internacional é notável, impulsionado pelo reconhecimento de que entender Atlas é crucial não apenas para a astronomia, mas potencialmente para compreender a compreensão da humanidade de nosso lugar no universo. Deixem-me resumir o que sabemos com certeza. Atlas exibe absorção de rádio confirmada em frequências específicas, detectada no final de outubro com deslocamentos Doppler bem medidos. Esta é a primeira detecção de rádio confirmada do objeto. Exibe uma rede de jatos complexa, com imagens recentes revelando pelo menos 7 jatos e um halo de aproximadamente 500 mil quilômetros, incluindo jatos direcionados para o Sol, que são altamente incomuns para cometas. Mostra aceleração não gravitacional com modelos orbitais, confirmando termos de aceleração que não podem ser explicados apenas pela gravidade. É importante notar que nenhuma aceleração mensurável foi detectada fora do plano orbital, o que é por si só uma restrição interessante sobre qualquer mecanismo que esteja causando a aceleração observada. Há uma questão massiva sobre perda de massa para explicar a aceleração observada através da desgaseificação normal. Atlas precisaria perder aproximadamente 1/16 de sua massa, aproximadamente 15% ou cerca de 5 bilhões de toneladas. Mas nenhuma nuvem de detritos massiva correspondente foi claramente observada na escala requerida. Atlas exibe comportamento fotométrico único, incluindo rápido aumento de brilho e um deslocamento para o azul perto do periélio que difere do comportamento cometário padrão. Sua trajetória de origem é notável, chegando de dentro de 9 graus da famosa direção do sinal WOW de 1977. E estamos aguardando dados críticos de alta resolução, especificamente imagens tiradas no início de outubro, que poderiam potencialmente resolver muitos destes mistérios, mas permanecem não liberadas. Também há a oportunidade de observação de Júpiter chegando em março de 2026, quando Juno poderia potencialmente detectar transmissões de rádio se Atlas está transmitindo. E temos monitoramento global coordenado numa escala sem precedentes, com a comunidade astronômica mobilizada
como nunca antes para rastrear e estudar este objeto. Então, onde isto nos deixa? Temos sinais observacionais novos e mensuráveis, detecção de rádio da hidroxila, estrutura de rede de jatos, aceleração não gravitacional. E, simultaneamente, temos lacunas críticas de dados, imagens high-rise retidas pela NASA, necessidade de vigilância de rádio coordenada e perguntas sem resposta sobre o problema da perda de massa. A posição de Avi Loeb é clara e cientificamente sólida. Se a perda de massa for confirmada na escala que os cálculos requerem, então Atlas será classificado como um cometa extraordinariamente ativo, um dos mais ativos que já observamos. Mas se aquela nuvem de detritos não aparecer, se não podemos contabilizar a massa faltante, então ficamos com uma pergunta desconfortável. Que força causou a aceleração sem a expulsão de massa correspondente? E essa pergunta abre a porta para possibilidades que a maioria dos cientistas é extremamente relutante em abraçar publicamente. A hipótese tecnológica permanece sobre a mesa. Não porque os cientistas queiram saltar para conclusões extraordinárias, mas porque a evidência se recusa a encaixar ordenadamente em explicações naturais. Estamos lidando com um objeto que mostra sinais de atividade, de aceleração, de características estruturais complexas, mas sem as consequências esperadas dessas atividades. É como assistir um avião voar sem ver qualquer escape do motor ou ouvir qualquer motor. Você sabe que algo está produzindo empuxo, mas não pode identificar o mecanismo. O que acontece a seguir é crucial. As próximas semanas e meses trarão novas observações à medida que Atlas emerge da conjunção solar e se torna mais facilmente visível novamente. Radiotelescópios continuarão monitorando por quaisquer sinais artificiais. Observatórios rastrearão a aceleração, observando mudanças que possam fornecer pistas sobre sua causa. E esperançosamente, eventualmente, NASA liberará aquelas imagens de alta resolução que poderiam responder tantas perguntas. Mas independentemente do que descobrirmos, uma coisa já está clara. Atlas forçou a comunidade científica a lidar com possibilidades que uma vez foram relegadas à ficção científica. A ideia de que um visitante interestelar possa ser artificial, que possamos estar observando tecnologia de outra civilização, não é mais algo que você pode descartar de imediato. É uma hipótese que deve ser seriamente considerada, testada contra a evidência, tratada com o mesmo rigor que qualquer outra proposta científica. Avi Loeb tem sido cuidadoso em não reivindicar prova de nada extraordinário. Ele não está dizendo que Atlas é definitivamente artificial. Está dizendo que não sabemos e que precisamos manter todas as possibilidades abertas enquanto coletamos mais dados. É assim que a boa ciência funciona. Você segue a evidência para onde quer que leve, mesmo se levar a lugares desconfortáveis, mesmo se desafiar suas suposições sobre a realidade. O primeiro sinal que Atlas enviou para essa Terra, aquelas linhas de absorção de hidroxila detectadas por MERCAT, podem parecer mundanas na superfície, apenas moléculas sendo liberadas por um objeto aquecido. Mas combinado com tudo o mais que estamos vendo, a aceleração sem perda de massa, os complexos padrões de jatos, o comportamento fotométrico incomum, a relutância institucional em liberar imagens detalhadas, aqueles sinais assumem um significado mais profundo. Estamos assistindo algo se desenrolar em tempo real. Uma investigação que começou com curiosidade sobre um visitante incomum e evoluiu para algo que poderia remodelar a compreensão da humanidade sobre se estamos sozinhos no universo. A evidência ainda não é definitiva. Não temos prova de tecnologia extraterrestre.
mas temos anomalias, mistérios, observações que não se encaixam em explicações confortáveis. E às vezes é assim que as maiores descobertas começam. Não com uma resposta clara, mas com perguntas que se recusam a ir embora, com dados que não correspondem às expectativas, com a coragem de considerar possibilidades que parecem impossíveis até serem provadas verdadeiras. Atlas ainda está lá fora, movendo-se através de nosso sistema solar, liberando seus sinais misteriosos, exibindo seus comportamentos enigmáticos. Cientistas estão observando, medindo, analisando, discutindo sobre interpretações. E em algum lugar dos dados que estamos coletando, nos sinais que estamos detectando, nas imagens que estamos capturando, pode estar a resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? Atlas pode não nos dar essa resposta definitivamente, mas já nos mostrou que o universo é mais estranho, mais misterioso e potencialmente mais populado do que jamais imaginamos. E essa realização, independentemente do que Atlas finalmente provar ser, muda tudo. Deixem-me mergulhar mais fundo nos detalhes técnicos, porque entender as especificidades é crucial para apreciar quão extraordinária esta situação realmente é. Os sinais de absorção de hidroxila detectados por Meerkat não foram apenas ruído aleatório que cientistas estão interpretando generosamente. Foram características espectrais claras e específicas em frequências que correspondem exatamente às transições rotacionais de moléculas de hidroxila. Quando moléculas giram, elas absorvem e emitem radiação em frequências muito específicas determinadas pela mecânica quântica. Estas frequências são como impressões digitais, identificadores únicos que nos dizem exatamente qual molécula estamos olhando. O radical hidroxila, OH, é particularmente interessante porque é um produto de degradação do gelo de água. Quando moléculas de água são expostas à radiação ultravioleta do Sol, podem se quebrar em hidrogênio e hidroxila. Então, detectar hidroxila ao redor de Atlas nos diz que gelo à base de água provavelmente está presente e está sendo processado pela radiação solar. Isto é exatamente o que você esperaria de um cometa, que é por que a detecção inicialmente pareceu apoiar a explicação natural. Mas aqui é onde fica interessante. A quantidade de hidroxila detectada, a distribuição da nuvem de gás e a temperatura indicada pela largura da linha espectral, todos precisam ser consistentes entre si e com a distância do objeto do Sol. Quando Avi Loeb e sua equipe analisaram estes parâmetros, tudo funcionou matematicamente. As observações eram internamente consistentes. Mas quando tentaram reconciliar a quantidade de desgaseificação indicada pela detecção de hidroxila com a quantidade de perda de massa requerida para explicar a aceleração orbital, foi aí que os problemas apareceram. O efeito foguete da desgaseificação deveria produzir aceleração que está diretamente relacionada à quantidade de massa expelida e à velocidade com que é expelida. É física básica, terceira lei de Newton. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Se você está jogando massa numa direção, será empurrado na direção oposta. Quanto mais forte o empurrão que você quer, mais massa você precisa jogar ou mais rápido precisa jogá-la. Para Atlas, a aceleração observada requer uma enorme quantidade de massa para ser expelida em alta velocidade. Mas a detecção de hidroxila, embora confirmando que a desgaseificação está ocorrendo, não indica a escala massiva de atividade que seria necessária. Esta discrepância é o que está mantendo astrônomos acordados à noite. É como ver alguém pular 3 metros no ar, mas não ver o trampolim ou jetpack que tornaria tal salto possível.
Algo não bate, e até que descubramos o que está faltando de nossa compreensão, não podemos descartar quaisquer explicações, incluindo as extraordinárias. Os padrões de jatos revelados nas imagens de 8 de novembro adicionam outra camada de complexidade. Quando um cometa normal desenvolve jatos, tipicamente se formam em padrões específicos relacionados a como o núcleo está girando e onde os depósitos de gelo ativos estão localizados. Enquanto o cometa gira, diferentes áreas se movem para dentro e para fora da luz solar, ativando e desativando como um aspersor de jardim giratório. Isto produz jatos que varrem através do céu em padrões previsíveis. Mas os jatos de Atlas não se encaixam muito bem neste modelo simples. A presença de múltiplos jatos direcionados para o Sol é particularmente desconcertante. Para um jato apontar para o Sol, você precisa de uma geometria muito específica, onde um respiradouro no núcleo acontece de estar orientado daquela forma, ou você precisa de algum tipo de processo ativo que está deliberadamente direcionando o material para o Sol, em vez de deixá-lo ser soprado pela pressão de radiação. Nenhuma das explicações é impossível, mas ter múltiplos jatos assim sugere algo mais complexo que o modelo padrão de bola de gelo giratória. Se entretivermos a hipótese tecnológica por um momento, o que aqueles jatos representariam? A interpretação mais óbvia seriam propulsores de controle de atitude, pequenos foguetes usados para ajustar a orientação e trajetória de uma nave espacial. Naves espaciais modernas usam tais sistemas rotineiramente. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, periodicamente dispara propulsores para manter sua órbita e orientação. Uma sonda viajando entre sistemas estelares quase certamente precisaria de capacidades similares para fazer correções de curso, para ajustar sua trajetória enquanto passa através de um sistema solar, para se orientar para observações ou comunicações. O padrão de jatos em Atlas, com múltiplos motores disparando em diferentes direções, seria consistente com um sistema projetado para controle de atitude de 3 eixos, capaz de girar e mover o objeto em qualquer direção necessária. Mas, novamente, isto é interpretação, não prova. A mesma aparência visual poderia potencialmente resultar de um objeto natural com uma distribuição complexa de gelos voláteis e uma rotação irregular. Esta ambiguidade, esta incapacidade de distinguir definitivamente entre explicações naturais e artificiais baseadas nos dados atuais é exatamente porque as imagens de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter são tão críticas. Com resolução de 30 metros por pixel, aquelas imagens poderiam potencialmente mostrar detalhes superficiais, texturas, estruturas que tornariam clara a distinção. Se Atlas é um objeto natural, mesmo altamente incomum, deveria mostrar a textura superficial áspera, irregular, caótica típica de cometas e asteroides. Crateras de impacto aleatórias, formas irregulares, características superficiais que claramente resultam de acreção e evolução naturais. Mas se Atlas é artificial, se é um objeto manufaturado, poderia haver sinais disso na aparência superficial. Padrões regulares, formas geométricas, painéis lisos, costuras ou juntas onde componentes se conectam. A diferença entre uma pedra e um prédio é óbvia quando você pode ver detalhes suficientes. As imagens do Mars Reconnaissance Orbiter deveriam ter resolução suficiente para fazer essa distinção, que é exatamente porque sua continuada não liberação é tão frustrante para a comunidade de pesquisa. Há razões legítimas pelas quais a liberação de dados poderia ser atrasada. Calibração leva tempo. Análise requer recursos. NASA tem protocolos para como e quando dados são tornados públicos.
Mas dada a natureza extraordinária de Atlas, dado o interesse global em entender este objeto, dado que as imagens agora têm mais de 2 semanas, o atraso está começando a parecer menos um procedimento padrão e mais como retenção deliberada. E isso, naturalmente, levanta perguntas sobre o que aquelas imagens poderiam mostrar. Outro aspecto do mistério de Atlas que merece exame mais profundo é seu comportamento fotométrico. Este é um dos mistérios-chave que os próximos meses de observação esperançosamente resolverão. Atlas ainda está lá fora, ainda se movendo através de nosso sistema solar, ainda transmitindo seus sinais enigmáticos. Cientistas em todo o mundo continuam seu esforço coordenado sem precedentes para entender este visitante. E em algum lugar dos dados coletados, nos sinais detectados, pode estar a resposta sobre se estamos verdadeiramente sozinhos no universo. O primeiro sinal foi recebido. Agora, esperamos para ver o que Atlas revelará a seguir.